Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês as nossas opções da agenda, onde você consegue configurar a visualização, ativar e desativar alguns recursos, campos de obrigatoriedade de preenchimento, enfim, vários recursos que a gente pode aí estar habilitando no nosso módulo agenda. Bem, para utilizar os recursos das opções da agenda, a gente vai clicar aqui em opções e opções da agenda. Daí a gente tem aqui várias abas. Nessa primeira a gente começa com um modo de visualização. A princípio o modo da agenda está selecionado por ficha, então você consegue visualizar uma agenda por vez. Se eu mudar aqui para colunas, eu vou dar um OK e aí eu tenho a opção de visualizar várias agendas ao mesmo tempo, como vocês podem ver aí na tela. Voltando aqui nas opções, a próxima opção seria o local do encaixe. A princípio, fora da agenda, separado, igual vocês estão vendo aqui na tela, ó, os encaixes bem aqui na parte inferior vão ser separados dos horários pré-configurados. Se eu marcar dentro da agenda, ele vai acabar com essa separação e aí vai misturar tudo. Então, se eu tiver algum paciente que é encaixe, vamos marcar aqui como se fosse encaixe esse paciente. Selecionar aqui o nome do médico. Ele vai continuar como encaixe aqui na indicação, com a letra E entre parênteses, né, sinalizando que ele é encaixe. Só que ele vai ficar misturado junto com os outros agendamentos, pelo fato de eu ter escolhido essa visualização. E essa questão de visualização, dessas duas opções aqui que a gente está vendo, é por usuário. Então, se eu, Robson, quero visualizar desta forma, eu venho aqui e marco. Se você quiser visualizar de outra forma, você vem e edita e marca. Lembrando que para editar, você tem que ter permissão às opções da agenda, né? Então, sem essa permissão, você não consegue editar. Continuando aqui, a gente tem aqui algumas opções ao receber o paciente. Gerar etiquetas. Etiquetas, por exemplo, se você trabalha com biópsia, né? Você tem aquele frasquinho onde você vai colocar uma biópsia e tem que identificar ali aquele frasco imprimindo o nome do paciente, CPF, ou seja, qualquer informação que você quiser que tenha no sistema da MedWare, a gente tem essas opções de criar essas etiquetas. Então, ao receber, é quando a gente indica lá que ele chegou na recepção. Chegou na recepção, se você marcou essa opção, ele já vai gerar essa etiqueta automaticamente. Incrementar número de pasta é se você quiser utilizar o recurso de pasta. É um ID que você identifica o paciente por um número. E aí, se você quiser incrementar somente quando ele for realizar uma consulta, beleza. Se você criar um paciente, cadastrar um paciente que seja exame, né, o agendamento dele, ele não vai criar o número de ID para ele. Ou seja, só vai ter ID para o paciente se ele tiver prontuário na clínica. Isso é uma questão de opção. Gerar arquivo worklist seria para você gerar um arquivo para exportar para um outro software. Ou seja, um exemplo bem comum é quando você tem um aparelho de imagem e você lá no aparelho tem que digitar os dados do paciente. Então, se você quiser importar os dados que estão aqui no sistema da MedWare do paciente para este aparelho, você utilizando um outro software, a gente consegue gerar este arquivo para você exportar para este outro software. Bom, aqui continuando nas questões de exibição, nós temos aqui mostrar agendamentos cancelados na localização do paciente. Então, na ficha do paciente, não vai mostrar apenas os agendamentos ativos, vai mostrar também os cancelados. Deixa eu mostrar aqui na tela para vocês como que funciona isso. Deixa eu ver se eu tenho algum paciente cancelado aqui. Tenho. Quando eu selecionar um agendamento cancelado aqui, na verdade eu não preciso selecionar um agendamento cancelado. Eu preciso selecionar um paciente que tenha um agendamento cancelado. Então eu selecionei um paciente chamado Nicolas. Quando eu abro a ficha dele aqui nos históricos, eu tenho todos os ativos e tenho também o cancelado. Se eu desmarcar aquela opção, o cancelado aqui não estaria aparecendo na minha tela. Então é só questão de opção mesmo, se você quiser ativar ou não. Voltando aqui, mostrar estágio da edição de laudos. Eu vou marcar aqui essa opção e vocês vão ver que vai adicionar um outro ícone aqui ao lado, que é em relação ao laudo. Então está aqui, ó. Aqui é o do agendamento, né? E aqui o do laudo. Ou seja, esse atendimento está sem laudo. Eu não atendi o paciente ainda. Eu mostro isso em uma outra aula específica, que é o de entrega de resultado de exame. Eu explico bem detalhadamente como funcionam esses status, então é importante você assistir lá para eu detalhar. Aqui a gente só vai explicar as questões de opções mesmo. Aqui eu tenho mostrar as observações do agendamento na agenda. Quando eu ativo essa opção,
ele vai criar mais um campo aqui, mais uma coluna, na verdade, de observação. E se o agendamento tiver observação, você vai visualizar aqui na tela. Não vai precisar entrar na ficha para poder ficar visualizando, ou também não vai precisar vir aqui, selecionando e clicar em observação para visualizar o que tem digitado em relação a esse agendamento. Voltando, mostrar status de autorização do procedimento. Este recurso eu não vou mostrar agora nesta aula, pois ele é mais específico para faturamento. Então vamos continuar aqui. Não sugerir hora de encaixe. Vou marcar essa opção, bem óbvio, não sugerir. Então quando eu for marcar algum encaixe, ele não vai sugerir, ele vai ficar em branco. Se eu desmarcar aquela opção, ele vai mostrar aqui o horário atual. Vou mostrar aqui na prática acontecendo para vocês verem aí na sua tela. Ó, desmarquei, então ele vai sugerir. Então quando eu for marcar um encaixe, ele sugere a data atual. Quer dizer, a hora atual, perdão. Bom, então vamos voltar. O próximo seria sempre mostrar as recomendações. Esse aqui, ele vai mostrar um alerta de que o procedimento para aquele plano tem uma recomendação. Vou ativar aqui que vocês vão ver na prática. Certo? Deixa eu marcar um novo agendamento. Pegar um paciente qualquer aqui. E aí, quando eu escolho um procedimento aqui, ó, quando eu já escolho, ele já me mostra esse alerta. Esse alerta aqui ele está sendo mostrado não pelo fato de eu ter marcado aquela opção. De qualquer forma, ele vai aparecer pelo fato de eu ter cadastrado uma recomendação lá no Bibliotecas. Então, se eu clicar aqui, ele vai me mostrar aqui na aba de recomendações que tem recomendação para o procedimento e para o plano. Só que com aquela opção marcada fica mais interessante, pois quando você vai salvar o agendamento, ele vai te mostrar na tela esse alerta. Então aqui, ó, para o ecodopplercardiograma com contraste intracavitário, ele tem uma recomendação, o paciente deve estar em jejum de 8 horas. Não que esse procedimento tenha que estar em jejum, eu só coloquei um exemplo aqui para você conhecer a funcionalidade. E aqui em recomendações do plano, eu tenho que este procedimento exige senha de autorização. Então, beleza, está dando alerta aí para você que está agendando o paciente, antes mesmo de agendar, avise ao paciente. E aí eu tenho aqui, ó, informou ao paciente? Informei ao paciente, beleza. Então eu quero confirmar o agendamento. Beleza, confirmei e agendei. Então é só esse alerta mesmo que vai mostrar para você. Voltando aqui, agora a gente vai para a nossa próxima aba, onde a gente tem agora os recursos de obrigatoriedade ou não. Data de nascimento, peso, altura, sexo, e-mail, CPF, indicação. Essa indicação aqui significa onde o paciente encontrou a clínica, né, a instituição. Foi através da internet, redes sociais, indicação de paciente. Então você consegue cadastrar quantas indicações você quiser. E aí, obrigando, né, colocando como obrigatório ali na ficha, ele vai mostrar. Então, continuando, o confirmador do agendamento, eu mostrei em uma outra aula também da auditoria, sobre a auditoria, pois mostra quem foi o confirmador do procedimento. Ou seja, vocês da clínica ligaram para o paciente confirmando o agendamento, mas às vezes não foi ele que confirmou, foi a mãe, o pai, aí você quer registrar. Você digita lá o nome do pai, beleza, vai aparecer que foi ele que confirmou. Gerar guia. Se você marcar essa opção de gerar guia, você só vai conseguir dar seguimento ao atendimento, ao agendamento depois de recepção, caso o agendamento possua uma guia. Eu vou mostrar aqui na prática para vocês. Eu vou habilitar somente o gerar guia, depois eu explico do recebimento de caixa. Vou dar um OK. E aí é o seguinte, ele vai continuar mostrando que está faltando guia e esse paciente ele está em recepção. Se eu não gerar a guia, eu não consigo mudar ele para em atendimento. Vou tentar aqui manualmente, ele vai me avisar. É obrigatório a criação de uma guia para o agendamento. Então você só consegue dar seguimento se você fizer isso. E aí, se vocês perguntarem, eu vou tentar abrir o prontuário do paciente mesmo assim para poder iniciar o atendimento. Não consegue também, ó. Eu vou selecionar, vou colocar para abrir o prontuário, como se o médico fosse atender. Cliquei aqui em prontuário, ele fala, é necessário que a guia seja criada antes de entrar no prontuário do paciente. Então é um bloqueio que ele faz antes de o paciente de fato ir para a sala de exame ou para o consultório. E aí a outra opção aqui que eu falei que ia marcar depois é em relação aos particulares. Eu vou marcar aqui, ó, recebimento de caixa.
Eu vou dar um OK. Então, ele está obrigando a receber no caixa. Vamos lá. Esse paciente aqui mesmo eu vou utilizar. Ele está como particular. Eu vou gerar a guia. Vamos colocar ele aqui em uma guia não TIS. Beleza, foi gerada a guia. Se eu quiser mudar o status dele aqui, ele vai dar a mensagem: é obrigatório realizar o recebimento do caixa antes do atendimento. Então, enquanto você não der lançamento no caixa de que foi pago aquele valor em dinheiro, cartão, ou o que seja a forma de pagamento, você não consegue atender este paciente no Medware Laudos, né? Atender o seu prontuário ou o seu exame. Motivo de alteração eu mostrei também na aula sobre a auditoria. É muito importante caso você queira visualizar todo o histórico de alteração, ou seja, quem alterou ali a ficha do agendamento que já estava marcada, quem foi que reagendou, né, no caso, remarcou o atendimento, e também quem excluiu. Às vezes foi excluído ali um agendamento sem querer, vamos dizer assim. E aí, quando você vai fazer uma auditoria, se você tiver marcado essa opção, vai ser obrigatório que a pessoa que tenha excluído isto registre o porquê que foi excluído. Então, vai estar lá o nome da pessoa que excluiu e o motivo, certo? Então, se você não ativa, não vai aparecer esta funcionalidade. Você não consegue fazer uma auditoria em relação à alteração, à remarcação e à exclusão do agendamento. Continuando, o médico solicitante. Se você quiser que o médico solicitante seja de preenchimento obrigatório ali na ficha de agendamento, você marca a opção. E aí você tem algumas opções, exceto para a consulta. Então, quando for consulta, não vai pedir. Só que os outros procedimentos vai pedir. E aqui, o momento em que ele é obrigatório. Quando você vai agendar, já é obrigatório. Então, ele vai ficar lá obrigatório, você não consegue agendar se não preencher o médico solicitante. Ou somente quando o paciente chegar na recepção. Então, você agenda, não precisa preencher o campo médico solicitante. Só que quando ele chegar e você colocar no reloginho, é obrigatório, você vai ter que preencher o médico solicitante. Continuando, pesquisa de pacientes. Utilizar a sugestão de nome durante a digitação, eu particularmente nunca vi ninguém utilizar isso aqui, todo mundo utiliza. Eu acho muito útil, quando você vai marcar o paciente, você está digitando lá, Maria da Silva. Então, a partir do momento que você começa a digitar Maria, ele já vai te dar a sugestão. Ou seja, às vezes você não precisa nem digitar o nome completo, porque você já viu que é aquela paciente, pois você está vendo ali qual é a sua data de nascimento. Acho que agiliza de uma certa forma aí o agendamento do paciente, né? Mas se você não quiser utilizar, é só desmarcar. Estágio para liberar impressos. Aqui nos impressos você tem as opções de, por exemplo, imprimir um termo de consentimento para o paciente, já com os dados preenchidos que está no Medware, para não ter que abrir um documento do Word e preencher tudo. Então você pode utilizar isso aí no nosso sistema. E aí, qual o momento que você pode imprimir este impresso? Quando ele está agendado, já está liberado para imprimir o impresso? Ou somente quando ele está confirmado? Ou só quando ele chegou na recepção? Então você escolhe qual o momento que você libera aqui a impressão dos impressos, né? Impresso não é só esse termo de consentimento, claro que não. Você pode personalizar, pedir algum modelo que vocês já tenham aí na clínica pra gente, que a gente insere para vocês, como por exemplo, recibo, atestado de comparecimento. Beleza, aqui continuando status de agendamento, nós temos dois recursos que talvez vocês não conheçam, que é o utiliza status de reagendamento e utilizar status guia pendente. Então eu vou explicar os dois, vou deixar marcado os dois já aqui para vocês verem na prática como funciona. Marquei aqui, utilizar status de reagendamento e utiliza status de guia pendente. Aqui é o seguinte, do utilizar status de guia pendente, você já vai observar o seguinte. Vocês estão vendo aqui um status de que o paciente está na recepção, mas tem um verdinho aqui no canto. Eu expliquei sobre isso na aula que a gente fala de guias. Aqui significa que o paciente está faltando o guia. Então, antes de eu marcar o status de guia pendente, ele vai ficar dessa forma quando não tiver guia. Agora eu vou dar um OK e vocês vão ver que vai mudar tudo. Quando o paciente não tiver guia ou ativar aquela opção, ele fica com esse alerta. Então, independente do status que eu colocar ele aqui, ó, no caso eu coloquei aqui que ele mudou o status, e aí ele, como a gente tinha colocado que o médico solicitante era obrigatório, a gente acabou dando alerta aqui na tela, não tem problema. A gente vai marcar aqui o médico solicitante, ó, ainda tem mais coisa aqui. Eu coloquei indicação como obrigatório. Então tá aqui algumas opções já, ó, site de busca, por exemplo. É bom que vocês já viram na prática como funciona. Agora ele já está me pedindo para gerar guia, eu não vou gerar. Então assim, vocês viram que ele mudou para em atendimento, ficou verde,
mas o status aqui de agendamento vai ficar sempre mostrando esse alerta. Então, aquela marcação lá, aquela opção que eu ativei é para isto, somente. E a outra opção, que foi a de reagendamento, ativou isso aqui, ó, que é de paciente reagendado. Mas eu simplesmente selecionar e colocar aqui como reagendado, ele não vai mudar o status para reagendado, não. O que ele vai fazer? Deixa eu pegar um paciente aqui de uma data anterior e vou colocar aqui que está reagendado. No caso, ele não vai colocar aqui reagendado, como eu disse, ele vai abrir a ficha de agendamento para eu poder reagendar esse paciente. Então vamos lá, eu vou pegar esse atendimento aqui e eu vou colocar aqui na data de hoje. Quer dizer, do dia 27. Vou salvar e fechar. É obrigatória a indicação, pois eu ativei a opção. Então é bom que o sistema vai ficar sempre te lembrando o que é obrigatório. Beleza, reagendei, normal, ele está mostrando aqui. E aí quando eu volto lá no dia 20, o agendamento está aqui, como reagendado. Então voltando aqui nas opções da agenda, voltando aqui na nossa aba agendamento, inserir horários automaticamente dentro das guias. Isso porque dentro da guia existe o horário de atendimento, né? E aí, quando você ativa essa opção, quando você vai gerar esta guia de um agendamento, né? Ele já vai preencher isso aí para você. Esse campo não é obrigatório. Então, mas se você quiser que ele faça o preenchimento, marcando essa opção, ele marca automaticamente pela hora que você está gerando essa guia. Então, continuando aqui, este recurso aqui de RAID, geralmente é a gente da Medware, os técnicos da Medware que vai dar manutenção para vocês, então não tem o porquê vocês, usuários de recepção, estarem mexendo aqui. Bem, então vamos para a nossa última aba de prontuário, onde a gente vai selecionar o prontuário que eu quero utilizar. Por exemplo, eu, Robson, quero utilizar o Laudos Flex, então eu vou marcar Medware Laudos 5.0. Já você quer utilizar o Medware Laudos antigo, utiliza Medware Laudos. E tem também a outra opção, Laudos Rápido, que é só de pré-atendimento.